Olá, dando continuidade à nossa aula de metodologia científica, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre citações dentro dos nossos textos científicos. Esse critério, essa regra de nós citarmos outras obras dentro do nosso texto está prevista na norma brasileira de número 10.520, emitida, publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, essa norma aqui, ela vai explicar quais são os tipos, modalidades de citações que nós podemos colocar dentro do nosso texto que nós estamos produzindo, ou do nosso projeto científico, ou do nosso artigo científico, ou da nossa resenha, ou da nossa tese, nossa dissertação, ou nossa monografia, ou do nosso trabalho de conclusão de curso. Então, o que é a citação? Então, citar é quando você menciona no seu texto informações que você pegou em outro texto. Quando você copia ou reestrutura aquele texto que você leu para colocar no seu trabalho. Isso é citar. Então, é você mencionar alguma informação no seu trabalho que você pegou de outra obra, de outro trabalho. Quais são os tipos de citação? A direta, a indireta e a citação de citação, que é conhecida pela sigla APUD, pela expressão latina APUD, que é citado por. A citação direta. O que é uma citação direta? Citar, então, é eu trazer coisas de outra obra para o meu trabalho. E ela é direta. Por que ela é direta? Porque eu estou copiando na íntegra. Eu vou fazer uma cópia literal. Eu vou copiar ponto por ponto, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Não vou mudar nada. Eu vou lá naquele texto da internet ou aquele texto que está no livro e vou copiá-lo do jeitinho que está lá e vou colocar dentro do meu trabalho. Isso é a citação direta. E ela pode ser curta, longa ou citação de citação. Ela é curta quando o que eu estou copiando tem até, no máximo, 3 linhas. E ela é longa quando o que eu estou copiando tem mais de 3 linhas. Se ela é curta, eu vou colar o que eu copiei dentro do meu texto e colocar aspas entre ele. Se ela é longa, eu vou destacar essa cópia fora do meu texto, sem aspas, sem negrito, com a fonte número 10, diminui o tamanho da letra e o espaço diminui para o espaço simples. Então, vamos ver aqui uma citação direta, longa. Aqui, ó. Então, eu estou copiei esse texto dessa pessoa, Jacomim. Então, significa, ó, tem mais de 3 linhas. Se tem mais de 3 linhas, é longa. Se ela é longa, ela tem que ser separada. Ela vai vir recuada, separada aqui no trabalho. Ó. A fonte tem que ser menor, que é 10, e os espaçamentos é simples. E aí eu posso colocar o nome do autor no final do parágrafo que eu copiei, do texto que eu copiei, ou eu posso colocar o nome do autor no início do texto. Se o autor vai no final, toda a informação é entre parênteses. Então, eu abro um parênteses, coloco o nome do autor, o sobrenome do autor em maiúsculo, o ano, a página. Se o nome do autor vem no início, antes da citação, antes da cópia, o sobrenome do autor é minúsculo e o que vai dentro do parênteses é apenas o ano e a página. E a página sempre vai ser a letra P minúscula e um pontinho do lado dele. Então, citação longa, então são textos que eu estou copiando, que tem mais de 3 linhas, e que eu vou colar no meu trabalho. E aí eu colo destacado, separado, recuado, com a fonte menor, o espaço menor. E tenho que colocar obrigatoriamente o nome do autor, o ano e a página do que eu copiei.
Eu posso ter a citação direta curta. Ela é curta por quê? Porque ela tem até 3 linhas. Eu copio 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Até 3 linhas é uma citação curta. Aí o que eu faço? Eu vou colar essa informação dentro do meu texto e vou colocar uma aspas no início e uma aspas no final. Aí eu estou fazendo uma citação, é direta, porque eu copiei do jeitinho que está lá, e é curta, porque só copiei um pedacinho aqui, duas, vai dar 2 linhas, né? Se eu fosse colocar juntas, no máximo. Então, como ela é curta, ela tem que vir dentro do meu texto, com a mesma fonte, com os mesmos espaçamentos. O que vai caracterizar que é cópia é a aspas que eu vou colocar no início e no final do que eu estou copiando. O autor pode vir no início ou o autor pode vir no final. Aí eu tenho uma citação indireta. Ela é indireta quando eu vou fazer o quê? Eu vou reproduzir com as minhas palavras aquele texto que eu li. Então, eu estou lendo um texto e eu não quero copiar do jeitinho que está lá, mas eu gostei da ideia que está lá. Aí eu venho e coloco no meu trabalho, reestruturo aquele parágrafo que eu li lá no outro trabalho, na outra obra. Então, a citação indireta, tá vendo? Não tem aspas, não é recuado. Ela pode ser do tamanho que for, 2 linhas, 3 linhas, 10 linhas, não importa. Ela vai vir escrita na fonte 12, o espaçamento 1,5. Só que o que está falando aqui? Esse texto está lá no livro do Máximo. Só que não está escrito desse jeitinho aqui, não. Ou seja, eu li, reescrevi, eu resumo, eu faço uma síntese, né? E escrevo no meu trabalho. Mas essa ideia aqui não é minha. Essa ideia eu peguei lá desse autor. Então, ela é indireta porque eu reescrevi o texto que eu li e coloquei no meu trabalho da minha maneira. Só que essa ideia aqui não é minha. Por isso que ou no final do parágrafo ou no início do parágrafo, eu vou ter que colocar o nome do autor e o ano. Quando ela é indireta, não precisa colocar a página, basta colocar o ano. E temos aí a citação indireta, quando você tem um mesmo autor falando da mesma coisa em vários livros que ele publicou. Então, no final da parágrafo ou no início do parágrafo, eu coloco o nome do autor e os anos dos livros que ele possui. Nós temos a citação agora quando vários autores falam a mesma coisa. Por exemplo, agora na Covid, então eu posso ter vários médicos, vários cientistas falando sobre os remédios da Covid, falando que não existe um remédio já definitivo que possa sarar a população dessa doença. Então, vários autores, vários pesquisadores falaram a mesma coisa. Então, o que eu faço? E eu quero citar no meu trabalho. Então, eu coloco o nome do primeiro autor e o ano. O nome do segundo autor e o ano dele. O terceiro autor e o ano. Aí eu estou falando que esses 3 autores aqui falam essa mesma coisa. Só que são pessoas diferentes, mas que têm um pensamento similar. Existe a citação indireta que você escuta. Então, você escutou numa palestra, você escutou numa aula, você escutou num debate, né? Alguém falando sobre uma coisa que você quer escrever no seu trabalho. Então, você pega o que a pessoa falou e escreve no seu trabalho. E no final do parágrafo, você escreve informação verbal. Que aí a gente vai saber que você não leu isso, que isso aí você escutou em algum lugar. Então, a informação verbal. Mas aí você coloca esse númerozinho 1 aqui, que ele vai gerar uma nota de rodapé. E lá na nota de rodapé, você vai explicar para nós quem foi a pessoa que falou isso aqui para você. O nome dessa pessoa, ela estava falando de quê naquela hora, foi num congresso, foi numa palestra, foi numa oficina, foi num debate, foi numa aula. Então, você tem que mencionar aqui na nota de rodapé quem foi que falou isso aqui verbalmente para você.
Nós temos a citação de citação, é quando eu estou lendo uma obra, eu estou lendo o Jornal do Tocantins. Dentro do Jornal do Tocantins, o jornalista mencionou uma frase do autor Olavo Bilac. E eu achei ótima essa frase do Olavo Bilac e quero pegar essa frase e colocar no meu trabalho. Tá? Então, eu não estou lendo o livro do Olavo Bilac, não estou lendo. Eu estou lendo o jornal. Mas o jornal menciona essa frase do Olavo Bilac, que eu achei ótimo e vou colocar no meu trabalho. Isso é uma citação de citação. Ou seja, eu estou citando, eu estou colocando no meu trabalho uma frase que já foi colocada no jornal, no livro, na internet. Eu não estou lendo o autor original, eu estou lendo outras pessoas que copiaram a ideia dele. Isso, citação de citação. A sigla latina, que significa citação de citação, é apud. Então, toda vez que você verificar nos textos a palavra apud, ela significa que é citado por, ou seja, aquela frase, aquele texto foi copiado, não foi copiado da obra original, foi copiado de uma outra, de terceiros. E aí, como é que eu menciono no meu trabalho? Então, aqui, vamos supor que, ó, eu estou lendo esse Grabarchi. E dentro desse texto dele, ele mencionou essa fala aqui todinha, que é do Máximo. Então, como é que eu vou colocar no final ou no início do meu texto? Início ou no final? Eu coloco, primeiro, o autor que escreveu a frase, aí eu coloco a sigla latina, apud, e, na sequência, o autor que eu estou lendo agora. Aí temos a citação de citação indireta. Então, eu reescrevi a ideia dos autores. Então, aqui está o Máximo e está o Grabarchi. Eu estou lendo o Grabarchi. Só que, dentro dele, eu estou pegando algo do Máximo. Então, pode vir no final ou pode vir no início, o nome dos autores. Supressão é quando eu não quero copiar todo o parágrafo, eu quero copiar uma parte do parágrafo. Aí eu coloco esse símbolo com esses 3 pontinhos, eu posso colocar no início, ou no final, ou no meio. Toda vez que tiver esses 3 pontinhos, significa ou que antes dele tem textos que eu não quis, ou que depois dele tem textos que eu não quis. Então, nesse caso aqui, ó, tem um símbolo e vem a frase depois, então significa que tem coisa antes da letra A. Aqui, ele está no final, ó, não tem mais nada aqui, tá? Então, significa que dentro desse trabalho e desse iudismo, essas outras coisas que tinha para cá eu não quis. Então, a supressão é você eliminar uma parte do texto do autor que você está copiando. Aí você coloca esse símbolo. Interpolar é quando você quer fazer um comentário, quer fazer uma explicação dentro do texto. Então, você copiou o texto e você quer explicar uma coisinha dentro do texto. Então, você coloca entre essas colchetes aqui, ó. Então, Luca Pacioli é um padre do século XV que ajudou a sistematizar como controlar o patrimônio, como registrar a parte financeira da empresa. Então, aí, ele copiou. Luca Pacioli divulgou o método da partida dobrada através da sua obra Suméria. Aí, quem está lendo, quem não é da área, não vai saber o que significa Luca Pacioli, não sabe o que é Suméria. Então, a pessoa, você, né, que está escrevendo, que você quer explicar, quer falar quem é Luca Pacioli? É o pai da contabilidade. O que é a Suméria? É um livro de matemática. Então, interpolar é quando você coloca uma explicação sobre algum item de dentro do texto que você está copiando. Aí você tem que colocar entre colchetes. Aí nós temos a ênfase. ênfase é você negritar. É você colocar em negrito ou você colocar em itálico uma expressão ou uma palavra do que você está copiando. Aí você menciona desse jeito. Aí você faz essa ênfase
mencionando não, você vai negritar a frase, ó. Você negrita. E aí, depois do nome do autor, você escreve grifo nosso. Ou, se esse negrito já veio da obra que você leu, você coloca grifo do autor. Então, toda vez que você quer destacar uma frase ou uma palavra dentro do que você está copiando, você escreve grifo nosso ou grifo do autor. Tradução. Você está lendo uma coisa em inglês que você achou interessante colocar no seu texto, só que você vai colocar dentro da nossa, traduzir para a nossa língua. Então, depois do nome do autor, você escreve tradução nossa, para indicar que foi você que traduziu essa frase, que está no livro desse Bosch. Aí nós temos agora exemplos de citação. Então, eu fiz isso aqui no meu trabalho. E essa citação aqui, ela é indireta, porque não tem aspas e não está recuada. Então, isso aqui é uma frase que eu reescrevi. E eu li isso aonde? No Souza, 2001. Então, eu estou querendo mostrar o seguinte. No seu texto, você vai escrever, no final do parágrafo, o sobrenome do autor e o ano. E lá no final do trabalho, nas referências, você vai escrever o sobrenome Souza e o ano. Então, do jeito que está lá dentro do seu texto, tem que estar lá na lista de obras consultadas. Aqui tem outro. Freire, Souza e Braga. São 3 autores, 2001. Então, vamos supor que eles escreveram isso tudo. Então, significa que lá na lista de referências tem que ter um Freire, Souza e Braga. Do jeitinho que está aqui, vai estar lá. Deslande, 2003. Lá nas referências tem que ter Deslande e 2003. Então, tudo que você citar no seu trabalho, aquele autor que você colocou lá dentro do seu trabalho tem que estar na lista de referências consultadas. Não pode esquecer disso. Aqui nós temos outra citação. Essa aqui, ela é direta. Ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Ela é direta, longa. E ela tá com uma citação de citação, porque tem um apude, ó. Aí, como é citação de citação, você tem 2 nomes de autores. Tem o John e tem o Veiga. Então, lá na lista de referências, você vai colocar sempre o último nome, que é o Veiga, porque é esse que você está lendo. Então, é esse que você tem que citar lá na sua lista de obras consultadas. E aí, as logomarcas do ITOP. Então, eu espero que você responda o fórum, responda as tarefas, execute o seu projeto e comece a escrever o seu artigo. Então, bons estudos!